E aí, amigos do Caveira, beleza? Tô meio sumidinho, mas é porque tá gravando aula demais, mas sempre sobra um espaço pra nós. Pode ficar sossegado. A última aula que eu coloquei pra vocês foi de modelo atômico, foi da evolução dos modelos atômicos. A gente parou no Dalton. Eu vou pro Thomson, eu vou no Rutherford, eu vou no Bohr, eu vou nos outros caras. Mas eu quero falar de um outro assunto com vocês, para a gente conseguir abranger uma quantidade maior de assuntos, ver um pouquinho de cada coisa e depois a gente dá uma aprofundada, beleza? Então, a minha ideia, na verdade, é trabalhar a tabela periódica com vocês. E para trabalhar a tabela periódica, antes eu preciso do diagrama de Linus-Pauling, aquele conteúdozinho que você aprende lá no primeiro ano, uns gostam, uns odeiam, outros já esqueceu, mas você tem que saber fazer distribuição eletrônica para conseguir trabalhar a tabela periódica, beleza? Então vamos lá. Olha aqui, diagrama de Linus-Pauling. O diagrama de Linus-Pauling é justamente o diagrama que te permite fazer a distribuição eletrônica dos elétrons. Olha aqui, ó, distribuição dos elétrons em níveis e subníveis de energia. Você pode fazer essa distribuição eletrônica de N jeitos diferentes, de N maneiras diferentes. A gente vai aprender aqui a mais clássica, que é suficiente para a gente trabalhar com a tabela periódica. Mas é bom você encaixar as outras aí. E depois a gente vai aprofundar isso também. Em camadas, em ordem geométrica, em ordem energética, as anômalas, em cátions, em ânions. Pode ficar sossegado. Mas para começar, vamos do básico, para você lembrar. Olha aqui, a distribuição dos elétrons é feita em níveis e subníveis de energia porque é muito mais fácil a gente definir o elétron pelo seu conteúdo energético, através do seu conteúdo energético, tá? Segundo as ideias de Schrödinger e outros caras que ajudaram aí a trabalhar o modelo atômico atual. A gente vai falar deles depois. O diagrama de Linus-Pauling é um diagrama que te permite organizar os elétrons em ordem crescente de energia. Ou seja, os elétrons têm que ocupar sempre os menores níveis de energia. E aí depois a energia deles vai crescendo. Por isso que a gente tem que distribuir, ó, em ordem crescente de energia. E o diagrama de Linus-Pauling? Tem que lembrar dele. Que diagrama que é? É esse esqueminha aqui, tá? Lembra? SPDIF, KLMNOPQ, as camadas, os níveis, os subníveis. A gente vai organizar aqui tudo certinho para você entender. Então vem comigo. Essas letras K, L, M, N, O, P e Q representam as camadas eletrônicas. Para os elementos que a gente conhece, basta que a gente utilize 7 camadas, ó. Para os 118 elementos que existem atualmente na tabela periódica, a gente precisa só de 7 camadas. Cada letrinha tem um significado que não te interessa para nada aqui no ensino médio, beleza? Se preocupe só com a inicial aí, ó. K, L, M, N, O, P e Q. São as 7 camadas eletrônicas que a gente vai trabalhar. Dentro das camadas a gente tem um nível, ó. Nível 1, nível 2, nível 3, tá? Dá pra você enxergar aí, ó, camada e o nível. A letra K representa a camada e o número 1 representa o nível. Olha aqui, a letra L representa a segunda camada, tá? Por isso que a gente tem um 2 aqui, porque é o segundo nível de energia. E o S, P, D e F? Cada um também tem um significadozinho que não te interessa em nada aqui no ensino médio, não te agrega nem te acrescenta em nada, tá bom? Mas você tem que usar, ó, S, P, D e F. Exatamente nessa ordem aqui. Esse é o diagrama que você utiliza para distribuir os elétrons de todos os átomos que você conhece hoje. Tá? Pessoal, pode ter mais do que o F? Pode. Seria na sequência, ó, S, P, D, F. Aí você continuar G, H, I. Teoricamente, a gente não precisa disso. Tá? E como é que vai fazer a distribuição? A distribuição vai ser feita da seguinte maneira. Em ordem, não pode esquecer disso, crescente de energia. Olha a ordem, ó, 1S, 2S. Encheu 2S, 2P, 3S. 3P, 4S. Ó, seguindo sempre a setinha, do jeito facinho. Siga sempre a setinha, do jeito difícil. Faça a distribuição segundo o princípio da construção, o princípio de Aufbau, tem aí alguns livros. Ou seja, faça a distribuição dos elétrons em ordem crescente de energia. Quer dizer, a energia do 1S é menor do que a do 2S, a do 2S é menor que a do 2P, a do 2P é menor do que a do 3S.
Porque a energia vai crescendo, é ordem crescente de energia. Mas do jeito facinho, siga sempre a setinha. Sei que não vai ser mini físico, mini químico aí, né? Que não vai fazer área de química, área de física, esses negócios, não vai precisar disso. Siga sempre a setinha. Não precisa ficar decorando lei, não precisa ficar decorando princípio. Siga sempre a setinha. Distribua os elétrons em ordem crescente de energia. Beleza? Ah, pessoal, mas eu esqueci a quantidade de elétrons que eu posso colocar aí dentro de cada subnível de energia. Cara, tá aqui, ó. Quantos subníveis você vai trabalhar? 4. S, P, D e F. E quantos elétrons você pode colocar dentro de cada um desses subníveis? Dentro do S, você pode colocar, ó, número máximo. Dentro do S, você pode colocar no máximo 2. Dentro do P, você pode colocar no máximo quantos? 6. Dentro do D, 10. E do F, 14. Eles aumentam, começam em 2 e aumenta de 4 em 4. Ó. 2, 6, 10 e 14. Então o número máximo de elétrons que você pode colocar dentro de cada subnível são esses aqui. Ó. Dentro do S, você pode colocar no máximo 2. Dentro do P, você pode colocar no máximo 6. Dentro do D, você pode colocar no máximo 10. E dentro do F, você pode colocar no máximo 14. Ok? E outra coisa, você está vendo que é a ordem crescente de energia aqui, beleza? Mas, às vezes ele pede para você comparar na mesma camada. Porque se você for comparar as camadas diferentes, é só seguir a setinha. Você vai ver a ordem crescente de energia. Mas se você for comparar na mesma camada, é importante que você saiba isso aqui, ó. Se a camada tiver os 4 níveis de energia, os 4 subníveis, ó, o S sempre tem menor energia do que o P. Só que tem que ser, ó, na mesma camada. Ó, o P tem sempre menor do que o D. E o D tem sempre menor energia do que o F. Lembrando que tem que ser na mesma camada. Porque se as camadas forem diferentes, você tem que olhar a ordem energética pela setinha. Por exemplo, olha aqui. Se a gente fosse colocar aqui, ó, um S, quem tem maior energia do que ele? 2S. Quem tem maior energia do que o 2S? É onde começa, ó. 2P. Quem tem maior energia do que o 2P? É o próximo, ó. 3S. Quem tem maior energia do que o 3S? O 3P. E por aí vai, ó. Se a gente fosse continuar aqui, ó. Quem tem maior energia do que o 3P? 4S. E por aí vai. Tá bom? Agora, na mesma camada, olha, por exemplo, aqui, ó. Se a gente for olhar na camada 4, ó. Na camada N, no nível 4, na camada N. O 4S tem menor energia do que o 4P. O 4P tem menor energia do que o 4D. E o 4D tem menor energia do que o 4F. Conclusão. O subnível de energia 4F tem a maior energia dentre todos esses na mesma camada. Tá bom? Mas é pouco comum que haja perguntas sobre isso daí. Geralmente a gente aborda mais justamente sobre a distribuição eletrônica. Tá? A gente aborda mais sobre isso. Então a gente vai até fazer um exemplinho aqui, ó. Tira um print aí, ajeita aí o negocinho de você copiar. Eu vou te ensinar como é que faz a distribuição. Anota aí no seu caderno que a gente vai fazer alguns exemplinhos, tá? Acho que dá pra fazer aqui, ó. Vou apagar esse diagrama aqui, deve ter dado tempo de você tirar um print aí, tá? Vou apagar aqui. E a gente vai fazer a distribuição eletrônica, tá? A distribuição que a gente vai fazer, ó. A gente vai fazer, ó, aqui, ó. Distribuição, vou colocar aqui, ó. Distribuição. Em átomos neutros. Átomos neutros. O que é um átomo neutro? O que são átomos neutros? São aqueles onde o número de prótons é igual ao número de elétrons. Vamos fazer 2 exemplinhos aqui para você ficar sossegado. Ó. Vamos fazer o cálcio, número atômico 20, tá? Então veja bem, o cálcio aqui está como um átomo neutro, ele não apresenta carga. Significa que o número de prótons dele é igual ao número de elétrons. Se tivesse vindo aqui para você, ó, o 40 aqui em cima, qual você escolher? Tem que escolher o de baixo, tá? O número de prótons é esse aqui, o número atômico é esse aqui. Se é um átomo neutro, o número de prótons é o mesmo que o número de elétrons, tá bom? Esse aqui é a massa.
não é ele que você usa, tá bom? Você usa o número de prótons, que se o átomo for neutro, é igual ao número de elétrons. Então, quantos elétrons a gente tem que distribuir? 20. O diagrama, se você não souber de cor, não souber escrever bonitinho, anote em algum canto, prega na frente da parede do seu banheiro, que tá seu vaso aí, pra você ficar sentado lá e olhar para esse trem, prega no teto do seu quarto, pra você não esquecer. Olha aqui como é que vai ficar então. Ó, não esquece dessa regrinha. Cálcio então, ó, 1S, 2S, 2P6. Ó, a gente já distribuiu 2, 4, 1, 6, 10. Então vamos lá, ó. 3S, 2, 3P6, 4S, 2. Quantos já deram? 2, 4, com 6, 10, com 2, 12, com 6, 18, com 2, 20. Ah, então pronto, ó, sossegado. K, L, M, N. Fiz a distribuição eletrônica do átomo de cálcio, ó. Seguindo a setinha, ó. Seguindo a setinha. Em ordem crescente de energia. Ah, professor, mas de onde é que você tirou os números que você colocou aí? Tirei daqui, ó, da quantidade que cabe. Ah, e de onde é que você tirou que eram exatamente 20? Daqui? Esse 20 aqui, ó, são os prótons. Mas como o átomo é neutro, tá? Isso aqui também representa o número de quê? De elétrons. Então, quantos elétrons eu tinha que distribuir? Um total de 20, que se você contar aqui, tem exatamente 20 elétrons. Ah, beleza. Outra coisa que é importante que você identifique, o seguinte, ó. Tá vendo esse N aqui, ó? Tá vendo esse N aqui, que é a última camada que tem elétrons do átomo? A gente chama isso aqui de camada de valência. A gente chama isso aqui de camada de valência. O que é a camada de valência? A camada de valência é a última camada do átomo com elétrons. Qual a última camada do átomo com elétrons aqui? A camada N. É justamente quem aqui então? A camada de valência. Ou você pode também observar em algum livro que está escrito assim, ó, que a camada de valência é a camada mais longe do núcleo. É como se o núcleo estivesse aqui, ó. Aí, ó, a camada mais longe do núcleo com elétrons, tá? Tem que ter elétrons nela. É qual? A camada N. Representa a camada de valência. É a última camada do átomo com elétrons. A camada com elétrons mais distante de quem? Do núcleo do átomo, tá bom? Então, nosso exemplinho aqui pro átomo de cálcio. Copia aí, ajeita bonitinho. A gente vai fazer a distribuição de mais um cara para eu te explicar a questão do subnível mais energético. Tem ele aqui também, mas ele vai coincidir com a camada de valência. Tá vendo que esse 4S aqui foi o último que você colocou elétrons? E a ordem não é crescente de energia? Como você terminou aqui, ó. Esse 4S2 aqui é o subnível mais energético, o subnível diferenciador, tá bom? Mas eu vou explicar ele para vocês em outro exemplo, mas só para você saber. Aqui a camada N é a camada de valência e o subnível mais energético é o 4S2. Aí a gente vai ver isso aí melhor explicadinho no próximo exemplo. Deu tempo aí de você copiar, tirar um printzinho. Vamos lá fazer outro exemplo. Aqui é o exemplo A. Vamos fazer aqui um exemplinho B, tá? Vamos fazer a distribuição do átomo neutro de ferro, número atômico 26, número de massa 56. Como o átomo é neutro, o número de prótons, que está aqui e não aqui, aqui eu tenho os meus prótons, mas como o átomo é neutro, isso também representa os meus elétrons. Ou seja, tenho 26 elétrons para distribuir. Então, vamos lá. 1S, 2, 2S, 2, 2P6. Quem é o próximo? 3S2. Depois,
3p6. Pessoal, agora vamos para o 3D? Não. Segue sempre a setinha. Olha o diagrama que eu escrevi aí. Não é para ir para o D, é para ir para onde? Ó? 4S2. Agora você vem para o 3D. 3D, 6. Vamos ver se bateu certinho, ó. 2 com 2, 4. 4 com 6 dá 10. 10 com 2 dá 12. 12 com 6 deu 18. 18 com 2 dá 20. 20 com 6 dá os 26 elétrons que a gente trabalhou aqui também. Beleza? Ok? Ó, só pra você falar que depois, porque o professor falou que eram os elétrons. Puxei a setinha aqui. É só porque esse átomo é neutro, tá? Para átomos, ó, neutros. Se fosse um cátion, um ânion, a gente não pode assumir que isso aqui são os elétrons, não. Tá bom? Então vamos lá, continuando aqui. Deu 26 certinho, ó. Camada K, L, M e camada N. Beleza? Ah, professor, mas você disse que aqui era para colocar 10 elétrons no D, você colocou só 6, ficou errado. Ficou não, filho. Por que não ficou? Eu escrevi aqui número máximo de elétrons. Olha aqui, ó. 2, 6, 10 e 14. Você pode colocar menos que essa quantidade. Você só não pode colocar mais, tá? Aqui cabem quantos no D? Não cabe 10, então cabe 6 também. Eu ainda posso colocar mais 4. Você só não pode colocar 11, 12. Você não pode colocar a quantidade superior. Quantidade inferior você pode colocar. Vamos seguir a setinha aqui, ó. Seguindo a setinha, ó. Ordem crescente de energia. Segue sempre a setinha. Olha aí que bonitinho. Acha pra mim a camada de valência desse cara. Olha ela aqui, ó. Olha a camada de valência. Olha a camada de valência. Camada N, ó. É a camada de valência. Camada de valência. E eu já tinha, ó. Símbolo não é oficial não, tá? CV. Mas às vezes aparece. Tá bom? Às vezes a gente usa aí para dar uma abreviada. Então a camada N é a camada de valência. Lembrando, o que é a camada de valência do outro exemplo? É a última camada do átomo com elétrons. É a camada com elétrons mais distante do núcleo. Ou a última camada do átomo com elétrons. Qual que é a última camada com elétrons aqui? Camada N, filho. Beleza. Mas agora, ó, lembra que no cálcio, a camada N era a camada de valência também. E o 4S2 era o subnível mais energético. Agora aqui não, ó, porque a gente não parou no 4S. Apesar da gente ter aqui a camada de valência, olha onde a gente parou a distribuição. A gente parou a distribuição onde? No 3D. Esse 3D aqui é o subnível, tá? É o subnível mais energético. Energético, tá? O que é o subnível mais energético? Anota aí. É o último subnível que você colocou elétrons. Então, subnível mais energético. É o último subnível onde você colocou elétrons. E camada de valência? É a camada mais distante do núcleo com elétrons. Ou a última camada do átomo com elétrons. E subnível mais energético? É o último subnível onde você colocou elétrons. Você não parou a distribuição eletrônica aqui? O subnível onde você parar a distribuição eletrônica é justamente o subnível mais energético, ou subnível diferenciador, tá? Então, aqui para o ferro a gente tem a camada de valência N, que é a última camada do átomo com elétrons, e o subnível mais energético, que é o último subnível onde eu coloquei elétrons, sendo o 3D. Tá? Lembrando que essa distribuição eletrônica que eu fiz é para átomos neutros, onde você considera que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Não confunde com os átomos, tá? Aliás, com as espécies carregadas, cátions e ânions, beleza? Depois a gente volta e acelera isso aí mais um pouquinho, tá bom? Falou, galera, até mais!